Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de doutorado do professor Vitor de Souza na área de astrofísica, eu estou no 8º semestre do meu doutorado e eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi até agora em fenomenologia de astropartículas. Bom, a primeira pergunta que faz sentido é o que são astropartículas? Então, astropartículas são partículas superenergéticas que existem no universo e elas estão atingindo a Terra o tempo todo. Elas são compostas de prótons, núcleos mais pesados, fótons, elétrons, entre outras coisas, e elas chegam na Terra cobrindo uma faixa de energia de até 12 décadas. Então é interessante porque elas têm essa faixa de energia muito grande e também porque as mais energéticas delas são as coisas mais energéticas que nós conhecemos do universo. Não tem nada que a gente consegue gerar aqui na Terra que chegue na mesma energia que um raio cósmico das mais altas energias. A segunda pergunta é como a gente mede elas. Então a astrofísica chegou no momento hoje em que a gente precisa de experimentos super complexos, às vezes de centenas de milhões de dólares, cada experimento com colaborações enormes de centenas, milhares de cientistas, e existem diversos experimentos diferentes, desde satélites no espaço até balões aqui na Terra, detectores de superfície, telescópios ópticos, até mesmo detectores dentro do gelo polar antártico. No meu trabalho, eu vou focar na parte mais energética do espectro, que é medida principalmente pelo Observatório PRG. O Observatório PRG é o maior detector de raios cósmicos já construído pela humanidade, com o dobro da área da cidade de São Paulo. Ele é formado por 1.600 tanques de água e 27 telescópios de fluorescência. Ele fica na Argentina e ele foi construído e é gerido, e a ciência dele é feita por 500 cientistas de 27 colaborações, de 27 países diferentes, com uma forte participação brasileira. Bom, a terceira pergunta importante seria por que a gente quer estudar astropartículas? E são vários motivos, desde a astrofísica em si, então, o que elas são, de onde elas vêm, como elas chegam nessa energia, astronomia, então, aonde estão esses objetos espalhados pelo universo, até perguntas mais de física básica, como cosmologia, quando o nosso universo surgiu, o que é matéria escura, perguntas de física de partículas, como que a interação entre as partículas se comporta nas mais altas energias, e perguntas de física fundamental. Será que as leis que a gente já conhece e testou aqui na Terra são válidas no universo, nos ambientes mais extremos do universo e nas energias mais extremas do universo? Meu trabalho de doutorado foca em duas dessas perguntas, a pergunta de física fundamental e a pergunta de onde vêm essas partículas. Eu vou dividir meu trabalho de doutorado em dois, então. Um pouquinho mais da primeira metade do meu trabalho de doutorado, eu foquei na violação da invariância de Lorentz. A gente sabe que um dos pilares da relatividade geral é a invariância de Lorentz, mas assim como a gente sabe que a mecânica newtoniana tem um limite de validade e que, para além desse limite, a gente precisou da relatividade geral para explicar o que estava acontecendo, pode ser que a relatividade geral também tenha um limite de validade e a gente pode chegar nesse limite. Já existem hoje diversos modelos de altas energias que propõem ou pelo menos acomodam um certo grau de violação de invariância de Lorentz, e em geral esse efeito é suprimido pelas mais altas energias, até as mais altas energias. Então é lógico que se eu quero que o efeito apareça nas mais altas energias, o melhor lugar de testar eles são astropartículas, que são as partículas mais energéticas do universo. Eu não vou entrar a fundo no que eu fiz, porque eu tenho muito pouco tempo e eu já apresentei a maior parte disso nas CIFISCs anteriores, mas resumindo, a gente não encontrou nenhum sinal de violação da invariância de Lorentz até agora, usando diferentes experimentos, diferentes datasets, mas isso não é uma coisa ruim, porque isso permite a gente colocar limites superiores nesse efeito. O que quer dizer limites superiores? Quer dizer que a gente sabe que invariância de Lorentz é válida até tal energia. Isso gerou diversas publicações, duas delas como primeiro autor já publicado, uma revisão comigo como segundo autor e duas como membro de colaboração que estão em preparação. A segunda metade do meu doutorado, que é o que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui, está relacionado com de onde vêm os raios cósmicos. Raios cósmicos foram detectados há mais de 100 anos atrás, a gente ainda não sabe exatamente de onde eles vêm e por que isso, porque eles são carregados e a nossa galáxia e o espaço intergaláctico é preenchido por campos magnéticos, então quando os raios cósmicos se propagam, eles são defletidos em várias direções, e quando eles chegam aqui na Terra, eles não apontam mais para a direção inicial onde eles foram emitidos. Existem três principais observáveis em raios cósmicos. O primeiro deles é o espectro de energia, então quantas partículas
chegam numa certa área, num certo tempo em função da energia. O segundo deles é a composição, do que eles são formados. E a que talvez está mais relacionada com a origem, que é a direção de chegada. Então, a gente sabe, a gente monta um mapa olhando para o céu aqui da Terra, da onde estão chegando os raios cósmicos, e a gente vê que esse mapa é muito isotrópico, parece que eles chegam com a mesma chance de todas as direções. A não ser quando a gente olha nas mais altas energias, onde o campo magnético importa menos, e a gente vê que tem uma direção ligeiramente preferencial. Essa direção aponta para fora da nossa galáxia, o que indica que os raios cósmicos de mais alta energia têm origem extragaláctica, e essa diferença é muito pequena, da ordem de 6%. E a ideia uma das ideias desse trabalho é tentar entender de onde vem esse comportamento dipolar. Bom, inicialmente eu vou olhar então para o espectro e para a composição. E por que é importante olhar para o espectro? Os raios cósmicos, quando eles se propagam, eles interagem com a radiação de fundo e eles perdem energia. E essa perda de energia é dependente da energia deles. É isso que eu estou mostrando nesse gráfico. Então, o eixo X aqui é a energia do raio cósmico propagando, o eixo Y é o quanto ele consegue propagar antes de perder energia. A gente vê que nas mais baixas energias ele consegue propagar muito, e a partir de 10 a 19,5 ele começa a interagir mais e conseguir propagar cada vez menos, até nas mais altas energias ter um horizonte da ordem de poucos megaparsec, que é a ordem das galáxias mais próximas da Terra. O que quer dizer isso de uma forma mais fácil de ilustrar, eu acho? Considera que a gente tem fontes espalhadas por todo o universo. Eu rodei essa simulação usando um código de Monte Carlo amplamente usado na comunidade que é o CR Pro-3, e eu chego nesse espectro preto. Agora, eu vou tirando as fontes mais próximas da Terra, que outra forma de parafrasear isso é dizer, digamos que a primeira fonte está numa certa distância, e eu tiro ali as fontes mais próximas, aparece um certo horizonte ali no final, eu vou tirando camadas cada vez mais longe, esse horizonte vai se tornando mais forte. Por que está acontecendo isso? Porque as fontes mais longe, os raios cósmicos que vêm delas se propagam muito, e eventualmente eles perdem energia e não chegam aqui na Terra. E assim eu vou indo testando diferentes distâncias mínimas para a fonte mais próxima. O que é feito então? Eu testo diversos valores da distância da fonte mais próxima e comparo estatisticamente o modelo aos dados, e com isso eu posso descartar valores para a distância que descrevem mal os dados. E a gente vê que isso acontece nos valores mais altos de distância mínima, e eu consigo, portanto, colocar limites superiores da distância da fonte mais próxima. Para a segunda parte desse trabalho, a gente levou então em conta os campos magnéticos, e para isso a gente propôs uma nova técnica semi-analítica para a propagação de raios cósmicos em campos magnéticos extragalácticos, o que permitiu uma diminuição no tempo de propagação de meses para poucos dias. Uma vez que eu tenha ele, eu posso então calcular o meu espectro e a contribuição de cada distância para o meu espectro, que é esse gráfico aqui na direita. E o que eu vejo é que não só tem agora o horizonte nas mais altas energias, que é o horizonte da propagação, como também tem um horizonte nas mais baixas energias, que vem por causa do campo magnético. Quando o raio cósmico propaga em campo magnético, ele difunde, então ao invés de andar em linha reta, ele é jogado em todas as direções, e isso faz com que ele demore muito mais para chegar aqui na Terra. E quando ele demora muito mais para chegar aqui na Terra, como o universo tem uma idade finita, pode ser que nas mais baixas energias, onde o campo magnético é mais importante, ainda não deu tempo para que todas as partículas cheguem aqui, o que faz com que o meu espectro caia e apareça esse horizonte. Com isso, eu refiz todos os ajustes considerando diferentes valores do campo, diferentes valores de Dmin, para achar os limites do Dmin para diferentes valores do campo, que é o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Então, diferentes valores do campo, quais foram os limites que eu coloquei. Aqui na esquerda é o caso sem campo, e conforme eu mando para a direita, são para campos mais fortes. E o que a gente mostrou foi que, conforme eu considero campos magnéticos realistas, os nossos resultados ou são confirmados ou se tornam ainda mais fortes. Então, uma leve conclusão por cima dessa parte do trabalho, a gente encontrou que são necessárias fontes de raios cósmicos em distâncias de 30 até 90 megaparsec, dependendo de qual a composição e qual o campo magnético exatamente. A gente mostrou que essa análise é estável dentro de todas as nossas hipóteses. A gente propôs um novo método semi-analítico para a propagação de raios cósmicos em campos magnéticos turbulentos.
A gente, através disso, mostrou a presença de um horizonte nas mais baixas energias. A gente recalculou os valores de Dmin e mostrou que os nossos resultados são ou confirmados ou ainda se tornam mais fortes com campo magnético. E isso gerou uma publicação no importante periódico internacional. E levou a gente a pensar na segunda parte do trabalho, que é, beleza, eu olhei para o espectro, mas agora como que o dipolo se comporta em relação a tudo isso? Para começar isso, eu desenvolvi um método analítico para calcular a distribuição angular de eventos vindo de uma única fonte, que está relacionada a essa equação grande aqui, mas infelizmente por causa de tempo eu não vou poder abrir ela e explicar o que está acontecendo. E também está relacionado a expandir isso numa série de Fourier para eu somar contribuições de diferentes fontes. Mas resumindo, eu chego nesse gráfico aqui da direita, onde essas linhas contínuas são o meu dipolo em função de uma certa variável que está relacionada à energia aqui. Então eu tenho dipolos variando de poucos por cento até quase 1, conforme a energia muda. E como isso se compara com o que a gente já tinha na literatura, inicialmente tem o regime difusivo, e o nosso trabalho condiz com os trabalhos que já existiam na literatura e que só tratavam esse regime difusivo, mas a gente mostrou que existem mais dois regimes. Nas mais baixas energias, existe um horizonte que está relacionado também à idade finita do universo. Nas mais altas energias, quando a gente começa a olhar para o campo magnético, ele fica muito fraco, e isso chega no regime balístico, ou seja, o raio cósmico viaja quase que linearmente sem mudar de direção. A gente sabe que, então, a maioria dos raios cósmicos vão chegar na direção da fonte e não igualmente espalhado por toda a esfera. E essa distribuição, então, para de ser dipolar e atinge o que a gente chama de um regime não dipolar. Além disso, isso é a distribuição de uma única fonte, mas a gente sabe que existem diversas fontes pelo universo, então a gente também propôs um novo método que que junta esse método analítico com o método semi-analítico do trabalho anterior, para obter como o dipolo evolui quando eu considero um ensemble de fontes, desculpa. E aí, ele é ilustrado rapidamente nessas duas figuras aqui. Então aqui eu tenho como o dipolo final de uma combinação de fontes evolui com a energia. A gente mostrou a presença de diferentes regimes dependendo da energia, dependendo da composição, e como a amplitude desse dipolo também muda, e também como isso muda com a distância da fonte mais próxima. E a gente mostrou também que vai chegar numa transição onde eu passo de um regime dipolar para um regime não dipolar, ou seja, a minha distribuição de chegadas não pode ser descrita por uma coisa quase isotrópica com uma preferência para uma certa direção. Então, concluindo esse segundo trabalho, eu desenvolvi um método analítico para calcular a distribuição angular de uma única fonte. A gente mostrou que existem dois novos regimes, um regime nas mais baixas energias e um regime nas mais altas energias, que não tinham sido mostrados na literatura até hoje. Também, uma coisa que não tinha sido demonstrada na literatura foi chegar no comportamento do dipolo quando eu considero muitas fontes, então um ensemble de fontes, e a gente fez isso gerando esse novo método semi-analítico, estudou cada um dos regimes, entendeu direitinho de onde vem cada um dos regimes e também mostrou a transição para o regime não dipolar. Isso é importantíssimo para entender da onde vem o regime dipolar, que é medido pelo OG, e tentar entender através disso, então, qual é a origem dos raios cósmicos de altíssima energia, que é uma das principais questões em aberto em astrofísica hoje. Esse trabalho foi submetido, na verdade, vai ser submetido nos próximos dias, ele já está em fase final de análise para a Physical Review Key. E passando agora as conclusões, infelizmente eu não tive tempo para explicar mais a fundo cada um desses trabalhos, mas o meu doutorado tratou de dois tópicos importantes em astrofísica, que são a violação da invariância de Lorentz e as fontes locais de raios cósmicos de altíssima energia. Os resultados foram ou estão no processo de ser publicado em importantes periódicos internacionais, sendo que em 4 deles eu fui o primeiro autor, numa revisão eu fui o segundo autor, e 2 deles eu fui membro de uma colaboração. E eu estou finalmente escrevendo minha tese já, então eu não tenho mais resultado para gerar, além desses artigos que estão sendo submetidos, e eu pretendo defender no começo de fevereiro. É isso, muito obrigado a todos.